Fala galera, hoje é dia de despertar. Despertar é o 10º e último arco das histórias de Sandman, escrita por Neil Gaiman em 1995, vai da edição número 70 até a número 72. Despertar é o fim, onde o restante das pontas soltas se fecham, onde amigos e famílias se reúnem e se despedem, e onde uma nova versão precisa ser aceita. A série de fato finaliza com mais 3 edições que só servem como conclusão da série mesmo, então vão ser só comentadas rapidamente. Eu já fiz vídeo apresentando Sandman, listando os perpétuos e contando a história completa dos 9 arcos anteriores, então é extremamente necessário que você assista esses vídeos antes de continuar esse daqui. O link para todos eles tá aqui na descrição. E antes de continuar, se inscreve se você ainda não é inscrito, já deixa seu like nesse vídeo para não esquecer depois. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. Senta que lá vem a história. A história começa com um mensageiro sendo enviado a cada um dos membros da família dos Perpétuos. Uma mensagem que reúne os irmãos novamente, menos destruição. Os 5 restantes se encontram e partem para Litargo, para Necrópole, onde desejam o livro de ritual para o velório do antigo Sandman. Mas ali, nenhum deles pode entrar nas catacumbas de Litargo, e por isso, do barro, criam um ser com desejo, com desespero e com a morte lhe dando a vida, algo que ela não costuma fazer. Mas aquela criatura é uma criatura que não pode sonhar e nem destruir. Assim que pronto, Delírio pede para que ela escolha o nome desse ser e o batiza de Eblis O'Shaughnessy. Ele entra nas catacumbas da necrópole em busca do livro para realizar a cerimônia de partida de um perpétuo. E naquele local, uma voz o recebe. A voz de uma entidade desconhecida, mas que aparenta ser maior ainda que os próprios perpétuos. Talvez fosse até mesmo a voz do seu criador. Talvez fosse só uma presença. Enquanto isso, no sonhar, vemos Caim entrando na sala do trono exigindo uma audiência com o novo Sandman, já que ele tem um contrato com seu predecessor. Mas Daniel o interrompe e diz que seu contrato é com ele. Ele é sonho dos perpétuos, ele não é outra pessoa. Independente disso, Caim diz que seu contrato é para sempre estar com Abel e por isso exige que seu irmão seja recriado. Daniel não gosta muito do seu tom e com isso Caim se acalma um pouco. Daniel parece ter dificuldades em saber quem é quem, como se os estivesse vendo pela primeira vez, ao mesmo tempo que os conhece de longa data. E a partir da descrição de Caim, Daniel atende seu pedido e refaz Abel. Houve muitas vítimas nos ataques ao sonhar, e por isso Daniel pretende arrumar todo aquele estrago e começa a reconstruir os caídos, como é o caso de Mervyn. Mas quando ele tenta reviver o Verde do violinista, ele não quer. O Verde deseja continuar morto. Ele teve uma ótima vida, aproveitou muito bem. Foi um bom lugar, mas sua vida terminou e a morte dá sentido para sua vida. Se ele reviver, sua vida não teria sentido. Então ele deseja realmente partir. Mas enquanto isso, Matthew fica na caverna com Eva. Ele se recusa a sair. Ele se culpa por ter deixado Morpheus. Ele era seu amigo e sente que o deixou para morrer. Matthew morreria lutando para salvar Morpheus, então não sabe ainda como reagir a essa nova situação. Mas a noite cai e pessoas muito especiais começam a sonhar. Nuala, Rose Walker, Richard Maddock, Lita Hall, Alexander Burgess, Rob Gedlin, todos partem ao mundo do sonhar, assim como criaturas fantásticas se aproximam também. A rainha Titânia, Duma, Hemel e Bast. Várias criaturas, vários conhecidos, amigos, amantes,
todos os que foram importantes ou que tiveram alguma influência de Morpheus em suas vidas se reúnem para prestar suas últimas homenagens ao lado dos Perpétuos. Todo mundo tá aqui, se lamentando, e até mesmo você tá aqui. Você, quem lê essa história, também esteve no funeral de Morpheus. Mas assim como acontece com os sonhos, quando a gente acorda, a gente esquece. O único que não pode de fato participar do velório é Daniel. A família só pode vê-lo como um deles quando a cerimônia terminar, conforme descrito no livro da necrópole. Por isso, até mesmo Lucian deixa o castelo enquanto Daniel fica sozinho naquele lugar. E vai ao velório ao lado de Ebis, de Caim e de Abel. Ebis pergunta quem era aquele de vestes brancas, então Lucian explica que é o sonho dos Perpétuos, mesmo eles estando a caminho do velório do sonho dos Perpétuos. Aquele que eles estão vendo agora de forma diferente é um ponto de vista, uma outra versão do sonho. Nesse momento, as pessoas na cerimônia começam a compartilhar histórias sobre Morpheus, mas cada um tem seu próprio ponto de vista. Calliope o via como o mais galante dos amantes. Nuala se lamenta por tê-lo amado. Titânia não deseja compartilhar suas memórias sobre Morpheus, enquanto Thessaly via Morpheus como alguém desinteressado. Até mesmo Batman, Superman e Caçador de Marte estão ali no sonhar durante esse velório. Mas as pessoas não estão ali para um simples velório, e sim para uma celebração, compartilhando os feitos de Morpheus enquanto era vivo. A tristeza da perda estava presente, mas a felicidade de ter partilhado a vida ao seu lado era maior que isso, mostrando que ele deixou uma marca em cada um dos presentes, e por isso ele seria lembrado para sempre. Mesmo cada um vendo o sonho de maneira muito particular e única. Todos estão esperando os Perpétuos levantarem um mausoléu para que os convidados entrem e prestem suas últimas condolências. Mas tem alguém que não está nem um pouco feliz ou empolgado com isso. O corvo Matthew andava bastante frustrado, na verdade. Matthew anda irritado, inclusive quando vê Mervyn diz que ele tá morto, que aquele não é o Mervyn de verdade, mesmo seu amigo dizendo ter sido ressuscitado, e por ele ter sido refeito, na cabeça de Matthew aquele não era o real Mervyn. Assim, ele parte para o castelo onde encontra Daniel sozinho, mas Matthew não o reconhece como sonho. Sozinho ali, Daniel está com medo na verdade. Ele é o sonho, mas ao mesmo tempo é algo novo. Inclusive, ele ainda não conheceu sua família. Daniel salvou a vida de Matthew mudando a mente do Coríntio que quase o matou. Mas mesmo assim Matthew não aceita Daniel. Ele não é o que o seu amigo era. Então a ave sai dali e vê os animais nos portões com um novo grifo depois da morte do último. E também vê Rose Walker conversando com Lita, apresentando seu irmãozinho Jet, já que foi na cabeça dele que Lita e seu marido viveram por muito tempo. E então o corvo chega até a caverna de Eva, onde encontra Lucian, a quem a ave pergunta por que Morpheus deixou isso acontecer. Mas Lucian explica que ele fez mais do que só deixar acontecer. Às vezes, talvez uma pessoa deva mudar ou morrer, e no final, houve, talvez, limites de quanto ele poderia mudar. Matthew fica pensativo com aquilo e vai até onde estão os Perpétuos. Então Destino pede para que a ave, que era um dos súditos mais próximos de Morpheus, falasse algumas palavras sobre ele no memorial que aconteceria na manhã seguinte. E assim como dito pelo Destino, a manhã chega e traz o funeral. O mausoléu ficou pronto e bilhões de pessoas que sonham partem para lá. Com a ajuda de Ebis, Destino é quem dá andamento à cerimônia, onde inicia dizendo algumas palavras sobre seu irmão. Bast, Desejo e Destruição e até mesmo Wesley Dodds, o primeiro a usar o nome de Sandman como super-herói, estão ali dizendo palavras sobre Morpheus.
e com Duma sem dizer uma palavra, mas deixando cair uma lágrima pela perda do antigo Lorde Moldador. Delírio compartilha sua visão do sonho, até que chega a vez de Matthew e ele basicamente não sabe o que dizer. E vindo do seu coração, ele diz que não se pode matar sonhos, e é com muito carinho que ele sempre vai lembrar do seu chefe, do seu amigo. Então ele começa a perceber o que ele mesmo disse, que os sonhos não podem ser mortos, eles só mudam e você passa a vê-los de um novo ponto de vista. E com isso, ele começa a aceitar a mudança. Enquanto isso, Daniel espera sozinho no castelo e parte para os portões onde fica com os animais da entrada. Inclusive com Daniel acariciando o hipogrifo, algo que Morpheus nunca fez. Mesmo o antigo Sandman sendo gentil e agradável com eles, Daniel se mostra melhor em alguns aspectos. E nesse mesmo momento, ele percebe um andarilho, um visitante indo em sua direção. Aquele era seu irmão Destruição. E ele estava ali para lhe dar um conselho. Sonho nunca foi de ouvi-lo, mas as coisas mudam. Ele oferece que Sonho parta com ele, deixando o seu reino para trás. Afinal, tudo funciona sozinho da mesma forma. Mas mesmo sendo boas as intenções, Daniel rejeita e diz que deseja ficar. Apesar de temer algumas mudanças, ele precisa ficar e enfrentá-las. Mas finalmente ele entende e aceita as motivações do irmão para ter partido. Então eles se despedem e Destruição continua seu caminho, como se só tivesse passado por ali para se despedir do antigo e dar as boas-vindas ao novo sonho. Então depois de tudo isso e de todos os discursos, a morte encerra o funeral. E como num sonho, aquele lugar muda e se transforma numa ponte. Assim, a morte deixa Morpheus no rio para que seja levado pela correnteza, até que o corpo de seu irmão se torne a mais bela das estrelas no céu, acabando com Morpheus definitivamente. Então agora, alguns devem voltar para o castelo e se apresentar para o sonho dos perpétuos, enquanto o restante deve voltar ao mundo desperto. Mas antes de partirem, Daniel leva Lita até a sua presença. Lita vê seu filho, mas ele diz que não é mais. O que era mortal em Daniel foi incinerado, e então o resto foi transfigurado, e agora ele é só o sonho. Na prática, então, eles não têm mais laços de sangue. Lita tem medo do sonho ou de alguém se vingar, assim como ela foi em busca de vingança, já que todo aquele funeral, na teoria, era por culpa dela. Mas Sonho a perdoa e lhe deixa uma marca para que ninguém possa feri-la. E dando a redenção a Lita, ele pede para que sua mãe reconstrua sua vida e vá em paz. E assim que ela se vai, Matthew surge ali na sala do trono querendo conversar, e esse seria o único momento possível. Matthew entendeu finalmente a mudança, mas ele não quer ser o corvo do novo sonho, já que ele foi o corvo do anterior, então não seria certo. Mas Daniel é uma criança, ele vai precisar de alguém para lhe dar bons conselhos. E Daniel aceita. Ele diz que não quer que Matthew seja seu corvo, ele quer que seja seu amigo. Com isso resolvido, eles partem até a sala de jantar e no meio do caminho, o sonho encontra Alexander Burgess, ainda criança quando se perdeu de seu pai. E Sonho lhe dá uma luz, o perdoando, sendo absolvido pelo Sandman. Assim, todos começam a despertar e todos que tinham alguma pendência com o sonho são perdoados e seguem agora sem pendências. Nuala pode viver tranquila sem culpa, assim como Lita, e até Rob Gadlin pode ir sabendo que era um bom amigo. Daniel mostra que é uma nova faceta do sonho. Ele não é Morpheus, ele não é Daniel, ele é o novo Sandman, um sonho limpo e claro, perdoando e libertando aqueles que lhe fizeram mal um dia. Algo que só pode acontecer depois de uma trajetória de autoconhecimento que encerrou
com as suas mudanças de personalidade e de caráter. Então, encerrando todas as pontas soltas, Daniel parte finalmente para a sala de jantar ao lado de Matthew, onde finalmente vai encontrar sua família. E onde finalmente vai poder seguir como o novo sonho. Por isso, vida longa ao rei do sonhar. A história termina na edição 72, mas ainda existem 3 historinhas que resumem todas as mensagens da série, e que inclusive poderiam ser lidas a qualquer momento da HQ. Pranto de Domingo é a edição 73 e traz o desfecho de Rob Gadlin, o melhor amigo de Morpheus, que mesmo tendo uma última conversa com a morte depois do acontecimento de Morpheus, ele escolhe continuar vivo eternamente, assim como o sonho. Os Exilados é a edição 74, que traz uma história de novo nos lugares maleáveis, indicando que tudo muda e nada realmente se perde, mostrando que Morpheus não morreu de verdade, ele se transformou em algo muito melhor. E Tempestade fecha com a edição número 75, se tratando da segunda história encomendada por Morpheus a William Shakespeare, uma peça que trata de histórias que vão ficar para a eternidade, assim como o próprio Sandman. E é desse jeito que termina a história. Sandman é sobre ser humano, sobre nossas vidas breves, sobre nossos sonhos, sobre nossas mudanças, em como você precisa se moldar para ser algo melhor e, se for preciso, até mesmo matar seus antigos sonhos em busca de um muito melhor. Daniel é um novo ponto de vista e é de fato um sonho melhor. Se mostra mais compreensível, mais bondoso. Ele é o oposto do que Morpheus era, até mesmo nas cores das suas roupas, na forma suave de falar, nos sentimentos de empatia e na mudança de caráter. E Despertar nos mostra isso, nos deixa com uma nova face da joia que é o sonho. É um arco de despedida, de aceitação do novo Sandman, de entender que tudo isso era realmente necessário e que Morpheus não está realmente morto. Daniel também não existe mais de fato. Esse é o mesmo Sandman de sempre, mas ao mesmo tempo um completamente novo. A HQ representa bem o clima de luto, mas também o de celebração. E a arte aqui é a mais bonita de toda a série, mas tem um motivo para isso. É a arte mais realista, a menos lúdica, como se a gente estivesse realmente saindo do sonhar depois de 75 edições. Como se a gente realmente estivesse indo a caminho do despertar, porque quando você desperta, você sai do sonhar. A saga inteira tem mais de 2.000 páginas, e agora é hora de aceitar Daniel, já que ele é quem começa a aparecer daqui pra frente. Inclusive foi ele quem surgiu na história Noites de Trevas Metal. E é a partir dele que o Neil Gaiman vem coordenando agora uma nova era pro personagem, numa nova fase chamada Sandman Universe, onde atualmente o sonhar vem sendo visitado novamente depois de mais de 20 anos. E como eu sempre digo, mesmo assistindo os vídeos aqui, é muito importante que você leia a HQ para entender bem o sentimento que ela quer te passar. Dessa vez, deixa seu comentário falando o que você achou de toda essa jornada, dessas 75 edições e de como foi a sua viagem pelo sonhar. A série principal terminou, mas um tempo depois foi lançado o Prelúdio, que trazia acontecimentos antes de Prelúdios e Noturnos, que também é muito importante e continua abordando esse mundo que a gente tanto ama. Mas isso é história para outro vídeo. Então se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder os próximos vídeos. Deixa seu like se você gostou. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.